Bom, gente, boa tarde. Estamos dando início hoje à nossa aula do dia 3 de maio de 2021, do curso da disciplina Origem da Vida, no curso de Ciências Biológicas de Modalidades Médica da UFRJ. Então, a gente falou na aula passada sobre os extremófilos, os exemplos de organismos que suportam condições muito mais adversas do que a gente podia suspeitar. Isso, como foi dito no fórum, são evidências de que a vida pode acontecer em cenários um pouco diferentes do da Terra, tendo, por isso, água líquida e minerais, catalisadores, fontes de energia. Então, e numa outra parte da aula, a gente falou sobre a evolução dos genes, a evolução molecular, tá ok? Com regiões conservadas, regiões variadas e regiões hipervariadas, e qual é a lógica por trás disso, como é interpretado essa comparação entre o genoma, ok? Então, isso tudo também foi contextualizado na evolução do Luca. Na verdade, essa aula passada teve como mote principal, objetivo principal, mostrar como foi a evolução inicial do Luca. Aquele que já tinha DNA, que já tinha ribossoma com RNA mensageiro, produzindo todas as suas proteínas, ou seja, já tinha um banco de informação na forma de DNA e proteínas realizando o metabolismo para ter energia, para poder replicar. Então, uma vez tendo inventado essa célula, e a gente vem falando até aqui, até a formação do Luca, a aula passada foi sobre o pós-Luca. Então, como os genes evoluíram. E qual era a condição? A condição era de extremófilos. Era uma condição onde a Terra estava esfriando. Era uma condição onde tinha muita atividade vulcânica. E a gente viu as fontes alcalinas, que são especiais, são verdadeiras usinas de biomoléculas. Tem poros que formam gradientes de íons, e esses gradientes servem para transferir energia para a reação química, para fixar o carbono, para transformar o CO2 em moléculas orgânicas. Então, isso tudo a gente viu a importância das fontes termais e vimos a importância de hidratar e desidratar para ter momentos com reações hidrofóbicas e momento com reações hidrofílicas, momento de formação dos coacervados, com membrana envolvendo as biomoléculas, isso tudo graças às películas de lipídio que se depositam quando a poça seca e quando é reidratado, elas formam vesículas, aprisionando várias biomoléculas dentro das vesículas. E assim começa a protocélula. Da protocélula, a gente viu que começou o mundo do DNA com o Luca. Era de RNA replicante, autorreplicante, mas que, com o tempo, o DNA se especializou em guardar informação e o RNA foi para o citoplasma para produzir proteína. Então, esse é o Luca formado. E o que aconteceu depois do Luca? Bom, você tem esse ambiente extremófilo, de grandes temperaturas, acidez, alcalinidade, cada poça é um pouco diferente, e você tem, com isso, a ideia dos extremófilos e os genes evoluindo, e os genes se diversificando, e havendo duplicação de segmentos do DNA, e junto com o vírus, promovendo a fusão de exons. A gente viu que as arqueobactérias organizam seu DNA com exons, ou seja, eles podem combinar segmentos para fazer um RNA mensageiro. Então, com 3 exons, você faz diferentes combinações de RNAs mensageiros a partir desses pedaços do DNA, e com isso você gera proteínas diferentes. Então, você aumenta muito a informação do DNA. E com isso, tudo foi evoluindo. Então, a gente está indo no sentido de tornar um sistema completo,
com DNA, proteína, ribossomas, os genes, codificando as proteínas, e a gente viu na última aula a mistura dos exons para fazer novos genes, vírus integrando e parasitando e carregando pedaços de uma célula para outra. Recentemente foi visto, inclusive, um parasitinha anfípoda de planta, e ele já possui, reconheceram nele, no genoma dele, um gene vindo de planta, mostrando como tem essa transferência horizontal de DNA de um organismo para o outro. Então, isso também existiu no mundo do LUCA, dessa possibilidade de transferência de DNA de célula para célula. Então, isso através de fusão de células, através de vírus, tá certo? Através de peeling, então, conjugações. Então, a gente realmente tem essa riqueza do DNA sendo combinado e misturado, criando uma riqueza de famílias gênicas. Então, hoje, nós iremos falar muito sobre as famílias gênicas. Então, por exemplo, uma família gênica é para o citoesqueleto. São as tubulinas, as actinas. Existem diferentes tipos de tubulinas. É uma família, um gene ancestral que foi dando vários tipos de tubulina. Actina, alfa-actina, também tem várias isoformas, e cada gene tem, às vezes, várias isoformas. Isso deixa mais complexo. Então, a gente vai ver o surgimento do citoesqueleto, a gente vai ver o surgimento de receptores para promover conversa coordenada entre os organismos. Ele precisa sentir o ambiente, então ele tem que ter receptores que são capazes de grudar em moléculas do ambiente. Então você tem famílias de proteínas novas nascendo que vão dando propriedades ao LUCA. Até hoje a gente vai ver, então, o aparecimento dos eucariotas. Hoje a gente vai ver como toda essa sofisticação de famílias gênicas levaram ao aparecimento de organismos que estão cada vez mais complexos e que, para continuar nessa busca de sofisticação, para ficarem mega eficientes, com várias respostas diferentes para desidratação, para temperatura, para ataque químico, para acidez, alcalinidade, sempre tem uma resposta diferente para manter a homeostase, para manter o organismo vivo, para manter o equilíbrio metabólico de consumo de energia e gasto de energia para a construção, então, das suas moléculas. Então, a gente vai ver que se está aumentando as famílias gênicas, você vai tendo mais propriedades nas células, mais sofisticações, inclusive demanda por energia. Ela vai conseguir extrair melhor a energia das ligações químicas e com isso fabricar mais ATP, fabricar mais NADH, se torna cada vez mais eficiente na geração de ATP e NADH. Porque se o genoma está crescendo, se a quantidade de genes está aumentando, se as famílias gênicas vão tendo vários membros que estão aparecendo por duplicação de pedaços e cada um evoluindo para uma funçãozinha diferente, você vai precisar de muita energia para gerar isso tudo. Então, você vai precisar de oxigênio futuramente, você vai precisar cada vez ir sofisticando mais. Então, hoje, nós vamos falar algumas novidades, e essa aula vai ter muita novidade em relação à aula do ano passado. Tem muitos artigos novos, e a gente vai ver, então, hoje, a partir de hoje, a origem dos eucariotas e, logo em seguida, a origem dos animais. Então, se der, a gente hoje já começa a falar como o surgimento dos eucariotas deu base para a formação dos primeiros animais.
Então, a gente vai ver também que protozoários unicelulares começam a gostar de viver juntos, porque em grupo eles se defendem mais do que isoladamente. Em grupo, eles conseguem propriedades a mais do que se estivessem isolados. Dois búfalos defendem cada um a sua retaguarda e ficam muito mais com sucesso se trabalharem juntos do que um búfalo sozinho sendo atacado por um grupo de leão. Então, o fato de um proteger a retaguarda do outro dá uma chance de sucesso maior. Então, viver em grupo é uma grande vantagem, tá certo? Então, a gente vai ver como as células eucariotas, que estão rumando à complexidade, que estão aumentando as suas famílias gênicas, que estão conseguindo diferentes estratégias para responder aos diferentes estresses, a gente vai ver como isso tudo vai, obviamente, ou automaticamente, ou naturalmente, conduzindo a um progressivo ganho, que é viver junto, para se proteger. Isso é consequência de um processo competitivo. Tá legal? Então, eu vou começar a projetar minhas aulas. Se alguém quiser fazer algum comentário sobre o fórum da semana passada, sobre alguma dúvida da aula da semana passada, ou se quiser perguntar alguma coisa referente à introdução que eu fiz, então pode. Esse é o momento. Se quiser, pode falar agora, que é o momento que eu vou projetar aqui. Para mim está tudo certo, professor. Vocês estão entendendo aí a lógica que a gente está seguindo, indo lá da formação do átomo para a formação de química inorgânica, química orgânica, depois macromoléculas, depois protocélulas, eucariotas, animais, e assim a gente está prosseguindo. Tá legal? Então é importante a gente ter essa noção do tempo, essa noção das mudanças que estão acontecendo. Então vamos lá. Só um minuto. Professor, perguntaram sobre a prova. A prova é semana que vem, né? Tá lá no calendário lá. Aí eu vou dar as instruções direitinho no dia. Tá legal? Bom, então vamos lá. Se a gente pegar os registros fósseis, tá legal? A gente vai chegar a gente vai perceber que quanto mais profunda é a camada, mais simples vão sendo os animais e mais antigas vão sendo as camadas. E a gente percebe que os primeiros animais, que é fruto de protozoários vivendo juntos, aconteceu ali há 542 milhões de anos atrás, que é na época do Cambriano. Ali você, pum, de repente começa a ter um monte de fóssil de organismos bem interessantes. E a gente vai falar sobre a explosão do Cambriano recentemente, daqui a pouco. Tá? Mas nessa aula, eu gostaria de ficar nessa era do Proterozoico, que está aqui, ó, que começa em 2,5 bilhões de anos. Essa é a época dos eucariotas. Essa é a época que surgiram protozoários, fungos, algas, tá ok? Onde os eucariotas foram tomando diferentes estratégias. Produzindo o seu próprio, não dependendo de nada além da luz do sol como energia, e fixa o CO2 e produz tudo que precisa, são as algas clorofiladas na época, os primeiros cloroplastos, e você vai tendo, fusionando, né? Isso a gente vai ver depois, e tem também os animais, que a gente vai ver que conseguem em sua energia capturando molécula já pronta, até produzido por algas, e só digere,
então captura e digere para extrair energia. E você tem os fungos, que também pegam a matéria já orgânica complexa, vai digerindo, transformando em bloquinhos, quebrando, extraindo a energia e deixando tudo acessível para as algas, fechando assim um ciclo, né? As algas produzem carboidratos, matéria orgânica, os animais consomem, morrem e os fungos decompõem aquilo tudo para as plantas poderem, as algas poderem absorver novamente. Então está tudo bem encaixadinho, funcionando dentro de uma economia circular. É uma economia onde todo dejeto é aproveitado e não existe nicho vazio. Então tudo está aí ocupado com as arqueias, que a gente vai ver deram origem aos eucariotas na era proterozoica e depois o pré-cambriano e cambriano. Tá ok? Então a gente está vendo aí a origem dos eucariotas com a origem dos animais, destacando o que é importante para a origem dos animais. Bom, então se a gente pegar 1,6 bilhões de anos, já existia um Luca, que provavelmente deu origem a essa cianobactéria, que se estrutura de uma maneira muito semelhante às cianobactérias modernas de hoje em dia. Eles guardaram todas as características principais porque é um sistema que funciona muito bem e é autossuficiente, né? Cianobactérias são fotossintetizantes. Bom, ainda contextualizando a origem dos eucariotas e a origem dos animais, eu botei aqui essa escala de tempo com 540 milhões aqui no início do Cambriano, onde eu estou aqui com a minha seta. E a gente vê que no Cambriano já tem ali, vertebrados, já aparece vários bilaterais, artrópodos, moluscos, todos eles aqui, tudo de repente no Cambriano. Isso tinha sido um grande motivo de crítica ao darwinismo, porque o darwinismo preconiza uma evolução gradual. E o que está acontecendo aqui é um grande salto evolutivo de organismos unicelulares, eucariotas, que, de repente, começam a se organizar em vertebrados, em moluscos, artrópodos, equinodermos e assim por diante. Então, realmente houve um momento aí de salto evolutivo. E, apesar disso ter sido motivo de crítica, hoje em dia já foi elucidado o mecanismo desse processo e tudo me parece fazer muito sentido, e até o final da disciplina nós entenderemos essa explosão de diversidade que aconteceu no Cambriano. O que foi essa explosão do Cambriano, onde, de repente, os principais filos modernos aparecem no início do Cambriano. Então, você tem, provavelmente, a origem dos animais no pré-cambriano, que é antes do Cambriano, que está aqui, que é muito registrada pela fauna de Ediacaran, aqui há 580, 560 milhões de anos atrás. Professor. Oi, diga. Então, você falou sobre o darwinismo agora, e aí eu fiquei com uma dúvida da aula passada, eu queria perguntar agora, se possível. Pode. Você estava falando sobre a diferença das arqueias sobre as eubactérias. E aí você disse que a simplicidade é uma vantagem na duplicação. Aí eu fiquei pensando como funcionaria o processo como ficaria o estudo de Darwin a partir disso, entende? Porque para mim ficou um pouco confuso. Não, eu vou te explicar. O que Darwin falou é que ganha quem consegue se reproduzir. Ok? Você tem duas estratégias para continuar reproduzindo e continuar existindo. Uma foi a escolhida pelos eucariotas. E nesse caminho, você tem essa tendência a ficar cada vez mais complexo. Para quê? Para ter diferentes respostas.
Para quê? Para ter mais chance de sucesso à próxima catástrofe. Então, eu vou estar preparado para desidratação, eu vou estar preparado para aumento de temperatura, vou estar preparado para um meio mais ácido. Eu começo a ter genes específicos para cada situação. Então, isso é típico de eucariotas. Agora, se você comparar o ancestral das eubactérias, que são as arqueias, comparar com as eubactérias, comparar a arqueia com a eubactéria, as eubactérias, elas rumaram no sentido da simplificação. Elas conseguiram um genoma mais simples e econômico comparado aos seus ancestrais. Então, mas aí é que mora a minha dúvida. Se ela tem um gene tão simples, será que com o tempo ele não seria mais complexo por causa da evolução? Ele não se Não, tornaria... não, porque ele perde a competição para quem já está muito mais avançado nessa estratégia de vida. Ele não vai ser competitivo tendo em vista que já tem os eucariotas aí mega respondedor de vários estresses. Entendi. O tempo dele ter escolhido isso já passou. Agora a situação é: vamos nos reproduzir o mais rápido possível, em 20 minutos, já que é tudo compacto, já que é tudo simples, já que é tudo assim, modular para funcionar rápido. Vamos então usar isso para dividir rápido, passar de um organismo, um indivíduo da espécie para trilhões de indivíduos em 24 horas. Com isso, se tiver uma catástrofe, um desses aí vai ter chance de sobreviver, já que a população é tão grande assim. Entendeu? Então, Entendi. nesse sentido, de ter sucesso pela velocidade de reprodução e aguentar estresse, não precisa de muita coisa. Entendi. Eu estava pensando mais a nível intraespecífico, mas realmente, se você levar por interespecífico, fica bem mais visível de se entender. Obrigada, professor. Valeu. Muito bom. Parece até que você é bióloga falando assim. Oh, meu Deus! Já está como biólogo. Que bom, né? Então vamos lá. Então, como eu estava projetando aqui, né, ainda estou, mas agora eu estou olhando realmente, a gente vê que no meio do pré-cambriano, onde tem essa fauna Ediacaran, que tem uma região do Canadá, onde você encontra organismos com essa data, fósseis com essa data, desculpa, fósseis de organismos dessa data, mais velho do que 540, e são animais. Então, essa é a época do pré-cambriano. Então, essa região do Canadá se chama Ediacaran. E é caracterizado no meio dessa fase por uma mega glaciação, que teve extinção em massa também e recomeçou tudo de novo. Então, você tem vários momentos de catástrofes, de meteoros caindo, destruindo tudo, acabando com essa glaciação. Que acabou com essa glaciação foi justamente ter caído um meteoro. Existe também o professor Fernando Fernandes, ele tem um livro que é bem interessante, que ele fala que, na verdade, o nosso sistema planetário tem um segundo Sol, mas que só vem aqui de milhões e milhões de anos, porque a órbita dele passa com milhões e milhões de anos. E quando ele passa, é um Deus nos acuda, porque começa a chover meteoro. E aí você tem extinção de dinossauro, você tem esse final dessa glaciação. Então, ele se baseia, para dizer isso, de um estudo que foi feito com a periodicidade do aparecimento de grandes catástrofes por causa de meteoro que caiu na Terra, que se chocou com a Terra. Então, pega todos os registros que aconteceram, distribui isso ao longo do tempo e repara uma periodicidade, periódico. Tá legal? Então, a gente está falando dessa época com catástrofes, com eucariotas, começando a viver juntos para dar origem aos primeiros animais.
Então, na Austrália também tem registro de fósseis dessa época. Esses são os registros, eu trouxe aí para vocês. E no Canadá está logo aqui embaixo, ó, fauna ediacara. Interpretando esses registros. Desculpa, isso é o clássico. Isso é o clássico. Se der, depois eu projeto um artigo que eu vi agora, porque foi publicado agora, porque eu estava vendo o Facebook e aí a professora Cláudia Lage publicou, eu vi, olhei a referência e são fósseis no Canadá também dos primeiros animais, só que com 1 bilhão de anos. Então não é 540, 560, pré-cambriano, 580 milhões, não. É 1 bilhão de anos. 1 bilhão de anos. Fósseis de embriões, multicelular, e que depois eu projeto, porque não deu tempo de botar aí na figura. Tá? Deixa eu só dar uma olhada nele. Eu estou sem o nome dele aqui. Bicellum brasieri. Tá ok? Então depois a gente vê ele. Então tá aqui outros registros. Eu gostaria de chamar a atenção para esse padrão modular que se repete, como se fosse um fractal, tá certo? Como se fosse repetindo a mesma coisa várias vezes e dando padrões cada vez maiores. Acho que isso que é o interessante de tudo que é macroscópico. Tudo que é macroscópico é fruto de bloquinhos que se juntaram. Então, a estrutura do corpo desses animais da época mostra claramente que eles eram modular, feito de segmentos que se repetem, processos que se repetem, e isso torna o animal macroscópico. Então, essa passagem do micro para o macro, né? De células individuais para células se organizando em grupo. É bem interessante toda essa área do conhecimento. E confesso que eu dediquei minha vida a esse tema. E até gosto de pesquisar esse tema, foco mais minhas atenções sobre a origem dos animais. Certo? Porque gosto, acho interessante, acho fascinante. Então vamos lá, esses são alguns registros fósseis da época, com seu nome, e foi aparecendo também oxigênio, porque, como eu disse, já tem fotossíntese. Esses animais, muitos são filtradores, captam os micro-organismos que estão em suspensão, ou vão rastejando pelo chão e comendo o biofilme de procariotas que estão na superfície de toda a pedra. Então eles vão raspando e comendo todo aquele tapete de bactéria. Ou são filtradores, por isso essa posição alguns sem se mover, arborescente, com amplo contato com a água circundante. Então, isso mostra talvez uma característica filtradora de captar nutrientes que estão em suspensão. E outros, sim, são móveis, tá ok? Essa imagem que eu estou apontando talvez esteja de cabeça para baixo. Na verdade, essas partes são pés ou apêndices para andar, e isso aqui é algum tipo de proteção. Então, mas ninguém sabe. Então está aqui, olha, o registro desses fósseis, datando entre 540 e 580 milhões de anos, e alguns registros agora aparecendo com 1 bilhão de anos. Então está aqui um bom mapa do aparecimento dos diferentes filos e ao longo do tempo. Tá? Então, a altura dessas barras coloridas é o quão presente está
o fóssil. Então, em que camada de época do tempo esse fóssil foi encontrado? Então, a altura dessas barras coloridas refere-se a desde quando ele surgiu até quando ele se extinguiu. Então, foram formas de animais que perderam a competição e que só deixaram registro de sua presença pelo imprints na pedra. Camadas de fosfato são muito finas, dá um pixel bem fininho, uma granulometria bem fininha, então qualquer detalhezinho do corpo mole fica impressionado nesses depósitos de fosfato. Então, com isso a gente sabe a forma dos animais da época. Então a gente pode saber quando ele surgiu e quando ele desapareceu. Tá bem? Deixa eu ver aqui se tem alguém querendo falar alguma coisa. O senhor disse que ia explicar hoje como seria a avaliação para a gente se preparar. Eu pensei que a avaliação era hoje, você me desculpe. A avaliação é dada no dia. Você quer se preparar? Leia o fórum. O fórum tem tudo. Tudo que eu acho importante, tudo que foi falado e tudo que não foi falado e que eu tive que falar ou dizer que não foi falado. Tá legal? Fica com as ideias do fórum bem organizadas na sua cabeça, porque é isso que vai ser cobrado. Tá legal? Organizar bem os eventos principais ao longo do tempo e as relações entre eles, sempre com fundamentação, sabendo o que gerou o quê, por que gerou, como gerou aquilo, tá? Na medida do que a gente deu aqui. Todas as aulas estão gravadas e todo o fórum está acessível aí para consulta. Tá legal? Bom, essa é a parte que o senhor vai entrar. Agora, o livro de Céu pode ajudar? Acho que não, mas acho que sim. Procura lá e me diz. Mas com certeza tem muito mais coisa aqui do que tem no Decel. Mas alguma coisa do Decel vai ter aqui. Então tem parte, vamos dizer assim. Tá, já comentei sobre a prova. Tá, então vou continuar a aula, tá? Aqui, ó, era o que eu estava me referindo. Aqui tem um mapa na figura de baixo de todos os impactos de meteoros que se tem registro, que é capaz de, através da geologia, da forma dos cristais, do plano magnético dos cristais, você sabe se houve uma grande descarga de energia capaz de mudar esses cristais. Com isso, você sabe o tamanho, o impacto, a consequência e a época que aconteceu isso tudo. Tá legal? Acredita-se que foi esse aqui do México, dessa região, que causou a extinção dos dinossauros. Se ele não tivesse caído, talvez fôssemos todos lagartos pensantes. Tá certo? Tem vários livros de Isaac Asimov que falam como seria a Terra se fosse só de réptil. Com répteis inteligentes, obviamente, porque isso é um nicho que a gente ocupa. Bom, gente, e na figura de cima tem essa época do pré-cambriano, mostrando os impactos de grandes meteoros, de grandes corpos celestiais, foram capazes de causar grande extinção em massa, como você vê a figura colorida, como eu estou mostrando. Então, vários metazoários, quer dizer, vários animais de corpo mole, e que, de repente, desapareceram por volta de 580. Aí eles voltaram a aparecer no registro fóssil e, coincidentemente, com o registro de outro grande impacto, nova extinção em massa. Veja que tinha uma glaciação aqui, olha, a glaciação de Gaskier, e que depois dos impactos acabou essa glaciação, tudo deu uma aquecida e deixou de ser gelo, que é muito, muito ruim para a diversidade da vida. Melhor que a água esteja na forma de líquido, na maior extensão da Terra. E depois a explosão do Cambriano, que é essa parte vermelha, que agora já começa a ter uma diversidade, tá certo? Bem maior.
Então, você vê que criogênia era uma época de glaciação, quando depois começa a abundar mais animais, registros fósseis de animais, depois final da outra glaciação com impacto que aqueceu novamente, e assim você vai tendo ciclos de esfriamento, aquecimento, impacto nisso tudo. E sempre envolvendo nova seleção, um novo recomeço a partir do que sobrou, do que conseguiu resistir a essas catástrofes. Tá, professor, você pode comentar sobre. Já falei. O senhor disse que. Já expliquei também. Tá. Aqui é bem interessante porque mostra pela primeira vez para vocês, acho que para muitos, porque esse artigo é bem recente, o Asgard. Asgard vinha sendo suspeito, porque hoje em dia existe uma área da ciência que é coletar a água dos oceanos ou de qualquer ambiente e começar a sequenciar todo o DNA que tem. Você começa a encontrar DNA não só de organismos vivos, micro-organismos, mas pedaços de DNA. Então, se você for lá na Antártida e pegar uma água do mar, você vai encontrar DNA de pinguim. Por quê? Porque alguma pena de pinguim deteriorou, soltou o DNA, esse DNA ficou lá boiando na água, resistindo às intempéries. Como você tem um ciclo de degradação de DNA que está boiando na água e ciclo de chegada de novo DNA, qualquer momento que você chegar lá, pegar uma água próxima à praia, você vai encontrar DNA de pinguim. Então, da mesma forma que você encontra DNA da fauna e flora e micro-organismos da região, pegando amostras aleatórias de água do ambiente, numa dessas amostras começou a vir um pedaço de DNA que parecia ser metade de eucariota e metade de arqueia. Aí o pessoal começou a suspeitar, pô, ou está havendo fusão de DNA, o que acho muito difícil no meio do mar, ou realmente esse pedaço de DNA vem de um organismo que é uma arqueia, mas que tem características de eucariotas. E no ano passado, ou 2019, eu acho, encontraram finalmente o Asgard, que era dono desses DNAs ambientais, chama DNA ambiental, e que efetivamente tinha genes para codificar citoesqueleto. Então, era uma arqueia que produzia seu citoesqueleto e que tinha um sistema primitivo de endomembranas internas, muito semelhante a um retículo endoplasmático rugoso. Ora, agora você imagina esse Asgard recebendo um simbionte que será futuramente o núcleo dele. Então, o núcleo dos eucariotas pode ter surgido de uma fagocitose, quando englobou uma bactéria, uma arqueia englobou uma bactéria, aquilo serviu como estrutura de envelope nuclear daí em diante. E você começou a ter o uso do DNA desse endosimbionte, essa nova bactéria que está aí dentro, e o núcleo. Não só para o núcleo, mas também para as mitocôndrias. No caso aí, está mostrando o aparecimento das mitocôndrias. Então, você começa a ter fusão de células e você começa a ter mistura de propriedades de sucessos da época. É como se eu pegasse hits da época de música, desse uma misturada e fizesse algo muito mais inovador do que os meus antepassados, com muito mais sucesso de venda. Então, a gente está vendo que a base
da nossa linha evolutiva são as arqueobactérias, que ganharam endosimbiontes. O grupo das arqueobactérias que ganharam simbionte era o grupo dos Asgard, que já tinha citoesqueleto, eram arqueobactérias com citoesqueleto, arqueobactérias com endomembranas, e que agora estão ganhando mitocôndria e que depois ganharam um envelope nuclear também. Se a gente for no artigo original, essa é a microscopia eletrônica de varredura dessa arqueia que tem características de eucariota, como endomembrana e citoesqueleto. O citoesqueleto dele faz essa forma arborescente, parecendo uns tentáculos, e é através desses tentáculos que ele vai grudando na comida e extraindo os seus nutrientes. Então, é uma vantagem ter esse formato, e para ter esse formato, é importante ter proteínas dentro do citoplasma capazes de conferir esse formato em tentáculos. Então, assim surgiu o citoesqueleto, porque houve esse ganho de sucesso, com mais eficiência em capturar nutrientes. Hoje em dia você encontra, é raro, mas foi encontrado isolado e cultivado. Então está aí a referência para quem quiser se aprofundar no tema. Deixa eu ver se tem alguma dúvida. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa informação nova, que tenha sido útil. Então, agora, juntando tudo que eu falei na introdução, com a tal da mistura dos exons, eu projetei toda essa parte de baixo da figura, toda essa parte de baixo foi projetada na aula passada, mostrando que eu consigo construir diferentes proteínas misturando os exons, e que cada exon é responsável por um formato 3D da proteína. Então, o formatão da proteína, o formato geral da proteína, é conferido pelo formato de cada exon. Cada exon sim, produz um pedaço da proteína, e esse pedaço se enovela por si só. Então, o enovelamento da proteína toda é em função dos exons que ela possui, que promovem segmentos de proteína que se auto-enovelam. Então, isso tudo vai fazendo a construção de genes de forma modular. Isso que é muito importante. Sempre a ideia modular, tá? Pois não. Desculpa interromper, eu estava pensando Não pede desculpa, não. Sai interrompendo mesmo. E porque tá me dando prazer escutar aí a sua dúvida. Diga. Ah, sim. É que eu estava pensando em uma dúvida sobre o Asgard, mas eu não estou nem conseguindo, assim, pensar numa pergunta. Então, eu queria pedir se o senhor pode explicar de novo, porque acho que não ficou muito claro na minha cabeça. Boa. Isso aqui que está sendo representado, essas linhas, é como se fosse assim o grau de parentesco. É como se fosse assim, o pai que teve 2 filhos, um filho seguiu um caminho, que se casou, aí teve mais 2 filhos. Então você está traçando aqui o grau de parentesco entre os organismos. Mesma coisa essa árvore colorida aqui embaixo, é um dendrograma isso. Então existe um ancestral comum, que para a direita deu origem às eubactérias. Então, todo mundo que escolheu esse caminho foi um caminho de duplicar o mais rápido possível. E esses aqui não, tem intron, tem exons, foram misturando genes, o genoma foi crescendo, aí surgiram genes para citoesqueleto. Então, nas arqueias, que é esse grupo aqui, ó, azul ainda, uma arqueia, esse grupo que você está vendo o mouse, né? Então, nesse local aqui, era uma arqueia muito semelhante ao Luca, que era também um ancestral aí entre arqueia e eubactéria. Então, essa arqueia, ela
deixou descendentes, que são os extremófilos, que são vários micro-organismos que habitam, por exemplo, o canal do Cunha, ali no fundão. Então, você vê ali que são micro-organismos que têm uma estratégia de vida e tiveram muito sucesso e estão aí até hoje. Então, essa parte desse dendrograma é a fase moderna, é hoje em dia. Então, está todo mundo aí vivendo. Agora, as arqueias tiveram dois caminhos evolutivos. Um, seguindo por aqui, sendo arqueia, continuando, mantendo essa estratégia, mas outros sofisticaram. Sofisticaram como? Com citoesqueleto, com endomembranas, e depois com entrada de eubactérias dentro delas. Simbiose, endossimbionte. Então, isso já é esse ramo rosa que eu estou assinalando, que é o ramo que deu origem às biotas. Então, a gente está vendo que o Luca deu origem às bactérias tradicionais, que duplicam bem rápido, são bem econômicas. Esse Luca deu também origem às arqueias, que tem representantes modernos nos ambientes extremófilos e outros mais. Mas as arqueias também deram origem aos eucariotas. Como? O descendente o Asgard, ou o descendente dele, o Asgard está aqui, ó, é o moderno, é hoje em dia. Então, quem é o ancestral do Asgard? Está aqui, ó. Então, ele existiu aqui, nesse momento. Então, por que continuou o Asgard? Por que seguiu para o caminho dos eucariotas? Porque o Asgard se contentou em ter somente citoesqueleto e endomembrana. E teve seu sucesso dessa maneira. E você tem representantes hoje em dia que são semelhantes ao ancestral comum entre ele e os eucariotas. Qual é o ancestral comum entre eles e os eucariotas? É esse aqui, ó, que eu estou assinalando. Esse ancestral comum é comum tanto do Asgard, que está aqui, quanto dos eucariotas modernos. E o que esses eucariotas modernos têm de especial? Eles englobaram uma bactéria que começou a ser a mitocôndria. Então, a partir daqui, que chegou uma mitocôndria, então já não é mais uma arqueia, já começou a ser eucariota, porque a endomembrana daqui, esse ganhou, então a endomembrana foi inventada aqui, nesse ancestral comum. Então, esse eucariota vai ter endomembrana porque seu ancestral tinha. Esse eucariota vai ter citoesqueleto porque seu ancestral tinha. Como é que eu sei? Porque o Asgard também tem. Então, o ancestral comum do Asgard e do eucariota também tem. Então, a gente vai vendo características que são comuns entre dois grupos e vai vendo, desenhando como era o ancestral comum desses dois grupos. Tá certo? Professor. Oi. Aí, só para contextualizar aquilo que eu falei no início da aula, no caso, o Asgard seria a competição interespecífica com outros... a competição da célula com outros tipos de organismos, e os eucariotas seriam a evolução, né? No caso, que competiram e deram certo. Seria isso? Você percebe que os eucariotas são muito mais numerosos hoje em dia e têm muito mais forma de se organizarem do que o Asgard, que é apenas um ser muito raro que habita algumas regiões, alguns oceanos, e que precisou de anos e anos e anos e anos de procura para achar um exemplar e caracterizar legal, direitinho. Entendi. Então, ele teve sucesso, ele está lá até hoje, ele foi selecionado e vem tendo sucesso até hoje. Só que o nosso sucesso eucariota é muito mais expressivo do que o dele. Evolutivamente, a diferença é muito grande, né? Pois é, a gente conseguiu ir acumulando complexidade. Ele, na estratégia de vida dele, de ficar boiando, cheio de tentáculo, para alguma coisa grudar, ele não conseguiu, a partir dessa estratégia,
aumentar sua complexidade, ou ele foi um ramo que ficou ali nessa estratégia. Agora, o ramo dos eucariotas, aí, agora você vai começar a ver o aparecimento de fungo, leveduras, o aparecimento de ameboides, o aparecimento de ecoinoflagelados, de ciliados, diferentes tipos de micro-organismos unicelulares, mas com estratégias assim. Um sofisticou o cílio, o outro sofisticou fagocitose, o outro sofisticou viver em grupo às vezes, mas não outros, o outro sofisticou tanto que virou planta, virou animal. Quando quem tem possibilidade de ficar cada vez mais complexo vai tendo cada vez mais sucesso. Agora, quem tem mais chance de viver uma grande catástrofe no futuro? A gente ou as bactérias? Então, a gente tem sucesso nesse cenário de hoje aqui. Mas se mudar o cenário e tudo ficar muito estressante, eu acho que vai ter uma bactéria que vai sobreviver e a gente não. Entendeu? Então, tudo depende da história evolutiva que está acontecendo. O ambiente, o cenário, tudo. Então, dizer que um é mais evoluído que o outro é complicado, né? Todo mundo está aí, todo mundo teve sucesso. Tem gente que vai ter mais chance de sucesso se cair uma bomba atômica do que a gente. A gente faz bomba atômica para destruir a gente, as bactérias não. Então, quer dizer, tudo é muito relativo. Segundo Darwin, é só questão de sucesso reprodutivo. É só questão de sucesso reprodutivo. Então, vamos lá. Eu acho que tem dúvida no chat. Diga, vamos ver. Esses tentáculos eram de quais células? Do Asgard, uma arqueobactéria que inventou citoesqueleto, que foi uma vantagem porque criou tentáculos, que é uma vantagem porque capta nutrientes, e que essa propriedade extra, que é citoesqueleto, endomembranas, isso foi aproveitado em outra linhagem evolutiva para fazer eucariota, para fazer retículo endoplasmático rugoso, retículo Golgi, retículo liso. Então, enquanto um se limitou a uma linhagem evolutiva, se contentou em formar tentáculos, a outra linhagem usou aquelas características comuns, sofisticou aquilo e você tem eucariotas aparecendo. E isso vai em direção à multicelularidade. Preterivelmente, você sempre vai ter um representante que tem sucesso, mas fica mais competitivo se você tem um monte de micro-organismos vivendo junto e de forma coordenada. Por que a China é uma potência? Porque todo mundo lá obedece. Aquilo você não pode dizer, não, você tem que seguir. O controle é muito forte. Então, todo mundo responde de maneira coordenada e eles gostam disso, eles admiram isso. Os desfiles são todos de uma precisão, de uma coordenação, parece muito bem ordenado. E isso é uma propriedade emergente. Toda vez que você tem bloquinhos funcionando de forma muito coordenada, isso dá uma propriedade multicelular, emergente, que emerge do indivíduo. Em biologia, 1+1 não é 2. Em biologia, eu já disse, 1+1 é 3, porque é um no outro e a propriedade que surge a partir da combinação desses dois. Então, a terceira coisa melhor, ou com outra propriedade, que vai ser selecionada. Melhor não, que vai ser selecionado. O senhor disse que ia explicar... não, já falei. Tentáculos, células, isso. Ok? Então, a gente está vendo que todo o processo evolutivo da vida é um processo natural, espontâneo, fruto do erro, fruto da combinação do que já existe. Tá certo? Então, você sempre pega blocos e recombina para ter propriedades emergentes.
Tá legal? Essa é a base de toda a nossa disciplina. Então, vamos continuar, né, sobre a origem dos eucariotas e a consequente aumento de complexidade que vai culminar com a multicelularidade. Isso eu já mostrei. Isso. Eu estava nessa imagem mostrando a importância do enriquecimento dos genes, misturando os genes. Vírus são ótimos para infectar, se integrar, saltar de uma célula para outra, transferir DNA, misturar DNA. Reparem também aqui as famílias gênicas, todas essas são proteínas da mesma família gênica, ou seja, tem uma ancestralidade comum, são frutos de sequências ancestrais que foram recombinadas, dando novos genes. Então, isso são famílias gênicas. Na figura da direita, que são esses tracinhos, isso são proteínas de membrana. Tem a membrana azul aí no meio, tá? Que está aqui, e proteínas de membrana. Então, a família gênica com globulina. A família gênica que tem uma região no citoplasma que é de sinalização. Então, você vai combinando os blocos e aumentando a capacidade de reconhecer, grudar em célula vizinha. Porque se eu tenho receptores na membrana, eu consigo grudar na vizinha, tá certo? E ficar em grupo. E se eu jogo uma química, a minha vizinha consegue pegar essa química. Então, eu consigo me comunicar com a minha vizinha, com a célula vizinha, através de moléculas que eu vou excretar no meio. Então, isso dá uma resposta coordenada. Quanto mais coordenar a resposta de uma comunidade de micro-organismos, você vai ter mais sucesso, porque você vai ter uma resposta conjunta, com propriedades emergentes. Hoje em dia já se sabe que o biofilme de bactérias, eubactérias formando um biofilme, elas se comunicam e agem de maneira coordenada, como se fosse um organismo multicelular, mas é apenas uma colônia formando um biofilme na superfície. Mas tem sua interação. Então, a gente está vendo o aparecimento de genes relacionados ao citoesqueleto, relacionados à adesão. Então, a célula vai aderir, vai ter seu citoesqueleto, de acordo também com a adesão. Vai organizar esse polo da célula, vai ter flagelo, esse outro polo não vai ter flagelo. Eu consigo agora direcionar, eu vou andar para a esquerda e não vou andar para a direita. Eu consigo navegar, sentir o ambiente com receptores de membrana, sentindo a química do ambiente e promovendo uma química para os meus vizinhos. Tá legal? Então, vejam como os eucariotas estão sofisticando em termos de famílias gênicas que promovem organização das estruturas internas de forma polarizada, um polo da célula fica diferente do outro, como você organiza a comunicação entre as células, organiza reconhecimento, se tem receptor que gruda, então a célula gruda, se não tem, não é da mesma espécie, então não gruda. Então, só grudo com quem é meu amigo, eu não grudo com quem não é meu amigo. Então, o aparecimento de novos genes vão dando novas propriedades às células, tá certo? E isso é muito evidente com a origem dos eucariotas, lá no Asgard. Isso é uma imagem de diferentes protozoários modernos, somente do grupo dos ciliados. Olha como os eucariotas possuem módulos de citoesqueleto que, recombinados, podem dar diferentes formas. Essa é a riqueza de formas dos diferentes ciliados unicelulares que existem.
Imagina que na época que surgiram os animais, eu já tinha os elementos básicos para essa diversidade. Eu já tinha a capacidade de formar combinar meus tijolinhos para formar esse esqueleto da forma mais variada possível, com proteínas motoras que promovem batimento ciliar, que é uma sofisticação assim enorme. Você poder nadar mexendo cílios. Isso graças ao citoesqueleto. Tá legal? Que é possível acontecer esse grupo dos ciliados. Eles inovaram bastante na organização dos cílios. Esse é outro grupo de protozoários comum nas águas do mar e que tem essas formas de silício, de esqueleto de silício, que são verdadeiras obras de arte da natureza. Isso tem uma vantagem evolutiva, ter esse formato, tá? Mas que não vem o caso. O que interessa é na diversidade da forma, que os bloquinhos da época puderam gerar ao longo da evolução dos procariotas. No caso, para a forma da célula, para o citoesqueleto da célula. Eu tenho aqui um exemplo de outro organismo moderno, que é o Dictyostelium discoidal. Ele é uma ameba, é um mixozoa, é tipo algo entre fungo e ameba. É algo difícil de classificar. Mas é tipo um mixomiceta. Chama Dictyostelium. E ele é de vida livre, unicelular. Porém, toda vez que o ambiente começa a ficar estressante, sem nutrientes, por exemplo, cada célula começa a secretar uma química que se chama AMP cíclico. Isso futuramente vai ser muito usado na comunicação das nossas células de animais. Mas isso é um micro-organismo. E esse AMP cíclico gruda no citoesqueleto do vizinho e organiza o citoesqueleto em direção da onde está vindo maior concentração. Então, isso faz com que todas as amebas acabam se reunindo no centro, porque todas vão em direção à região de maior concentração do quimioatraente. Isso é uma navegação por quimiotactia positiva, ou seja, cada micro-organismo vai em direção ao atraente. Os que estão no centro vão fazer meiose e começam a fazer esporo com gametas, que depois vão se juntar para fazer um novo indivíduo. Então, já tem reprodução sexuada em eucariotas. Foram os eucariotas que inventaram reprodução sexuada. Levedura faz reprodução sexuada. E outros protozoários também. Então, a meiose vai acontecer no meio. As amebas que estão na periferia vão expressar outros genes e farão, por isso, a base e a haste, e não farão meiose. Verdadeira organização, uma ação coordenada, com divisão de funções, para atender uma demanda momentânea. Inicialmente, cada um é por si, mas num momento de estresse, todos se reúnem para fazer um esporo que vai ser resistente e que vai deixar uma variabilidade, porque os filhos nunca são iguais totalmente ao pai, numa reprodução sexuada. Então, a reprodução sexuada gera filhos diferentes, com combinações de DNA que veio do pai e da mãe, que se juntam num novo filho, que é a fusão do gameta.
Então vejam que a reprodução sexuada está sempre relacionada ao estresse. Leveduras que faz álcool, que faz o pão, elas vivem de forma livre, isoladas. Quando falta comida, quando está faltando nutrientes, elas fazem reprodução sexuada. Mais uma vez, não apenas em amebas, mas em leveduras, a reprodução sexuada com meiose e gametas está sempre relacionada a uma resposta ao estresse. É sempre, vai todo mundo morrer, e agora? Poxa, vamos gerar esporo, que vai ser uma forma de resistência, e os filhos vão ser diferentes dos pais. Quem sabe esses não vão resistir, né? A desidratação da poça d'água, esperar a nova reidratação. Então vejam que o mundo é feito de catástrofes e que os organismos estão arrumando estratégias para responder a essas catástrofes. Isso requer novos genes de comunicação celular, de controle da divisão celular para fazer meiose, de reconhecimento de células para fazer fusão, de navegação positiva em direção a um atraente ou em repulsão. E dessa maneira foi aumentando a complexidade. Tá? Então, eu estou mostrando que o citoesqueleto já tem as unidades lá para serem combinadas e dar origem a citoesqueleto de animais, de células animais. As proteínas de adesão já estão aparecendo nos eucariotas e possibilitando a adesão célula a célula, comunicação entre as células. Então, a gente está vendo agora a evolução dos genes propiciando um aumento de complexidade nos organismos eucariotas. Tá? Alguma dúvida? Bom, então vamos continuar. Esse é um outro exemplo de micro-organismo muito interessante, que se ele já fazia isso, então significa que isso era algo possível de ter sido inventado na época proterozoica, há mais de 1 bilhão antes mesmo do aparecimento dos animais. Então, antes do aparecimento dos animais, isso que eu vou mostrar já era algo comum, que poderia ser usado na origem dos animais. E que propriedade é essa? É que a propriedade de você usar genes de maneira modular, como se fosse uma programação. Ou seja, a célula está no estresse, ela precisa sair dali e ela vai, então, mudar de forma. Ela vai deixar de ser ameboide e vai desenvolver agora um flagelo, vai mudar o seu formato, vai ficar mais cilíndrico, mais hidrodinâmico, e vai agora usar os flagelos. Então, ela muda, ela faz uma conversão de forma. Vou expressar genes para ficar ameboide. Isso é um módulo. Isso é uma programação. Agora eu vou expressar genes para fazer flagelo. Isso é outro grupo de genes que deverão ser expressos para promover outro citoesqueleto, para promover outra organização, para promover outro metabolismo, porque vai precisar de ATP agora para esse flagelo. Então, agora as respostas são respostas modulares. É sempre assim. O dictiostélio foi a mesma coisa. Faltou comida, deu start, pronto. Começou um programa. Programa de vamos nos juntar, quem tiver mais no centro recebendo mais empeciclo vai fazer meiose, quem tiver na periferia com menos vai fazer a haste e a base. Aqui na Naegleria, a mesma coisa.
uma forma, um grupo de genes, uma programação para ficar ameboide, outro grupo de genes, outra programação para ficar com flagelo. E isso tudo é regulado pelo ambiente, isso sofre uma modulação, o ambiente é que vai dizer que resposta a célula vai dar, que programa ela vai acionar, e ela faz isso usando reguladores de transcrição. Isso é outro ponto muito importante no nosso entendimento, principalmente para vocês do primeiro período, que é começar a entender que regulador de transcrição regula a transcrição. Sim. Vai escolher qual gene deve ser transcrito. Vai escolher qual gene deve ser usado para virar RNA mensageiro e depois proteína. Então, os reguladores de transcrição são proteínas que vão para o núcleo, grudam no DNA e diz, esse gene vai ser expresso, esse. Ou seja, módulo, vamos fazer flagelo. Outro regulador de transcrição chegou no núcleo, desligou aqueles genes e ligou outros. Foi acionado, então, um programa para virar ameboide. Então, mudando uma chavezinha, que é a presença de um regulador ou a presença do outro regulador, a célula aciona a expressão desse grupo de genes ou a célula aciona a expressão desse outro grupo de genes. Essa maneira coordenada de saber usar as informações genéticas é graças aos reguladores de transcrição. E existe aí uma família de reguladores de transcrição, tá? Enorme, que vocês vão ter a chance de entrar em contato com cada sigla, com cada nomezinho que vai aparecer na vida de vocês, tá legal? Dessa sopa de letrinha que vocês terão experiência serão os reguladores, muito importantes, porque acionam programas dentro da célula. Ok? Ok, professor. Então, vamos lá. Então, a gente já tinha programa para fazer citoesqueleto, a gente já tem programa para fazer adesão celular e comunicação, para mudar de ameboide para flagelado, tá certo? E agora, eu gostaria de chamar a atenção para vocês justamente da importância de você ter uma célula ameboide e uma célula flagelada. Por quê? Porque, geralmente, as células com cílios ou flagelos, elas geralmente começam a ficar em um grupo multicelular pelo lado de fora. Enquanto que as ameboides vão, daqui em diante, começar a preferir a região interna. Então, quando você organiza uma massa celular, você vai começar a ter a preferência de células ciliadas na periferia e células ameboides no interior. E a capacidade da interconversão de forma. As ameboides podem ir para a periferia e acionar um programa de flagelo, e as da periferia podem ir para o interior e mudar sua programação e acionar um programa de ameboide. Então, essa mudança de programação se dá através de reguladores de transcrição okay, que vão acionar circuitos genéticos, ou seja, quais são os genes que vão ser expressos em cada momento. Então, se ela está do lado de outras, vai receber aquele tipo de sinalização e, por isso, vai desenvolver flagelo. Agora, quando elas perdem proteína de adesão, elas costumam a se desgrudar da periferia e ter outras proteínas de adesão que permitem ligação com a massa ameboide. Então, eu mudando as proteínas de ligação, eu faço a célula ir para a periferia ou ela ficar no interior. Isso tudo vem em módulo. O módulo do flagelo, junto com o módulo da proteína de adesão célula a célula.
entendeu? Com o metabolismo todo envolvido para batimento de flagelo, o outro muito mais para digestão. Então, as funções vão mudando. A célula da periferia tem um problema, uma problemática diferente da problemática das células do interior, ou executam funções complementares, uma captando nutrientes e a outra, por exemplo, digerindo e fornecendo monômeros, bloquinhos assimiláveis, ATP, NADH também. Ok? Na verdade, o professor não está muito aqui ainda. Qual seria o estímulo desses reguladores de transcrição? Se seria um estímulo interno, externo, se seria algo do metabolismo? Está um pouco confuso ainda para mim. Desculpa mais uma vez ficar interrompendo. Não, que isso. Eu acho que você está tocando num ponto que é a grande questão da biologia, tá certo? E o que eu posso te dizer é que certos processos dependem simplesmente de um regulador de transcrição ativar o próximo, que ativa o próximo, que ativa o próximo, e a célula vai seguindo aquela programação independente de qualquer sinal que vem do exterior. Existe. É fruto de algo intrínseco da célula, uma programação intrínseca só da célula. Se você pegar um verme que se chama C. elegans, Caenorhabditis elegans, e se você tirar no embrião uma célula e puser essa célula no meio de cultura, sem nenhuma interação do embrião, ela sozinha, ela vai formar, por exemplo, um músculo. Se eu pegar uma outra célula, ela irá formar o sistema nervoso. Ou seja, ele não precisou de nada além dela mesma para produzir o músculo. E a vizinha não precisou de nada além dela mesma para produzir neurônio. Então, isso mostra que determinadas programações genéticas acontecem de forma intrínseca. Como assim? Um regulador de transcrição, que vai virar proteína, ou vai ser usado para fazer proteína. Então, era o gene, foi usado esse gene, fabricou a proteína. Essa proteína vai no núcleo, gruda em outros genes, que aciona a RNA polimerase a produzir outro RNA mensageiro, que será de outro regulador de transcrição, que vai controlar a expressão gênica no minuto seguinte, ou na hora seguinte. Então, é um regulador de transcrição acionando o próximo, que aciona o próximo, que aciona o próximo. Você precisa começar um para ter o outro, para depois ter o outro, para depois ter o outro. Porque um vai ativando o outro em cadeia. E com isso, todos os outros genes alvos importantes, para até chegar no neurônio pronto, até chegar no músculo pronto. Agora, tem outros processos, até mesmo no C. elegans, que depende de conversa entre célula a célula. Então, nesse caso, não é intrínseco, é extrínseco, é alguma programação de histórico de conversa entre as células. Primeiro essa vai conversar com essa, vai interagir, e aí essa vai começar a seguir uma programação, e essa outra vai seguir outra programação. Então, o que você está me perguntando é muito difícil de te responder, tá certo? Porque teria que ser especialista nisso. Mas a verdade é que na embriologia você encontra os dois casos. Agora, esse desenvolvimento que é fruto da conversa entre células é muito mais comum em vertebrados, mamíferos, organismos mais complexos. E esses programas que, uma vez acionados, executam sem agora receber nenhum estímulo externo, isso costuma ser algo mais típico de organismos mais simples. Tem partes do nosso desenvolvimento que a gente até faz isso, mas isso costuma ser na fase final da diferenciação celular, quando tem um desenvolvimento embrionário, tá certo? Aí você tem esses fatores mais intrínsecos, sem depender do estímulo. Bom, de uma maneira geral, é isso, tá?
as células podem sair da periferia e ir para o interior, se do interior ir para a periferia, e de alguma maneira elas estão conversando para organizar isso, e de alguma maneira tem um programa intrínseco que está fazendo com que depois de tanto tempo a célula entre e vai terminar o fim da vida dela lá no interior. Tá certo? A da periferia Professor, sempre sofre mais do que a do interior. Diga. professor, tem uma pergunta no chat ali. Ah, exato, Radassa. Estava fazendo esse link também. Também queria saber. Ah, professor, fatores de transcrição são a mesma coisa que reguladores de transcrição? São. A gente viu isso em bioquímica, queria saber se é a mesma coisa. Sim, é isso mesmo, já tinha no Luca. E a gente está vendo, exatamente, operon é coisa de bactéria, eubactéria. É tudo simplificado, é tudo policistrônico. Realmente tem o fator sigma, que funciona como regulador de transcrição. Em bactérias é o fator sigma. Na gente, são famílias gênicas. Então, tem a família dedo de zinco, tem a família hélice, loop hélice, tem a família dos homeobox, tem a família vários outros, dos MED, e assim vai. Tá? Então, operon lá, operon. Então, a coisa de operon é eubactéria. Aí o regulador é o fator sigma. Em eucariotas não existe fator sigma. É uma proteína gigantesca, não é uma coisa pequenininha, que é um fatorzinho que entra na RNA polimerase, não. É uma proteína que gruda no promotor e chama todo o complexo de transcrição, incluindo a RNA polimerase. Professor, Oi. essas propriedades intrínsecas que você falou, elas também têm que ter no início sido oriundas de mutações que aos poucos foram selecionadas, correto? Correto. Mas essa questão da origem do Luca, isso a gente já abordou há um tempão atrás. Agora a gente está imaginando que você já tem genes que são controlados por proteínas que grudam no DNA e promove a chegada da RNA polimerase. E isso tudo seleciona a síntese da fita de RNA mensageiro que vai ser produzida. Entendeu? Então, isso é uma propriedade do Luca. Usar o DNA para fabricar RNA mensageiro. E que parte do DNA vai usar para fazer que proteína? Então, isso é uma coisa que o Luca inventou. Eu só estou querendo dizer que estamos sofisticando essa propriedade do Luca. Enquanto as eubactérias estão simplificando, a gente está sofisticando com verdadeiros reguladores muito mais complexos do que apenas um fatorzinho da RNA polimerase. Entendi. Obrigado. Que bom, gente. Fiquei muito feliz com essas perguntas muito pertinentes, tá certo? E é importante juntar tudo que vocês aprendem em bioquímica, tudo que vocês aprendem em tudo quanto é lugar, e trazer para essa aula, ou para as nossas aulas, porque essa disciplina é extremamente integrativa. Nós vamos da origem do universo, a origem da Terra, a origem dos elementos, toda a evolução dos organismos. Então, tudo multidisciplinar está no guarda-chuva dessa disciplina. Então, por favor, vamos conectar o que vocês estão aprendendo em outras disciplinas ou mesmo ao longo da vida de vocês e vamos juntar com as informações novas que estão vindo. Espero que tenha alguma novidade aqui para vocês, ou a maneira de falar que seja reveladora de alguma forma para vocês. Eu acho que não é nem só questão de ser algo novo ou não, é questão de juntar mesmo, fazer a conexão dos pensamentos das matérias. Exatamente. A gente está aqui para fazer esse exercício. Acho que a melhor dessa disciplina é a oportunidade da gente integrar o conhecimento das várias disciplinas, áreas do conhecimento que vocês já tiveram contato. E eu espero que fique aqui na memória de vocês, ou pelo menos saber a referência do canal do YouTube, onde olhar novamente, porque tudo que vocês verão daqui em diante
vai tocar nessa disciplina de origem da vida, origem das células, origem dos eucariotas, origem dos animais, comparação de DNA, famílias gênicas. Não tem jeito. O presente é explicado pela história regressa. Se você quer entender o presente, você tem que entender o passado. E você vai entender cada vez mais o passado quando começar a entender melhor ainda o presente. Então, vamos nas bases moleculares e celulares do que tem hoje em dia, do que a gente consegue observar de registro do passado, e vamos integrar isso tudo para ter uma ideia clara de como surgiu e evoluiu a vida no universo. Eu acho bem importante essa disciplina para vocês. Tá legal? A gente tinha que ter algumas aulas no final do curso, ter a nossa disciplina, mas no final do curso, eu juro que eu gostaria de encontrar vocês e ter, assim, 1, 2 aulas para a gente discutir tudo que vocês aprenderam, tudo que vocês conseguiram integrar né, na base que a gente está dando aqui para vocês. Legal? Nossa, seria muito interessante. O pessoal está falando no chat também que seria muito bom. Se pudermos Não adiantar isso. A gente rever essas aulas todos esses conceitos, mas agora, aqui de cima, dizem que o conhecimento é um espiral. Você revisita o mesmo assunto várias vezes. Só que não é um círculo que fica aqui. A cada vez você está num patamar superior. Aí você domina um monte de assunto, volta para aquele, mas volta em outro patamar. E assim você vai aumentando a sua noção do mundo, porque você vai revisitando cada assunto ao longo do seu aprendizado, né? E sempre integrando cada vez mais. Bom, vamos continuar, que a gente tem pouco tempo, tá certo? Bom, então aqui eu estou chamando a atenção qual é a mensagem dessa imagem que está projetada. É a origem de células epiteliais e células mesenquimais. Se você quer ter uma massa de célula vivendo coordenadamente, vai precisar de célula epitelial e vai precisar de célula mesenquimal. Célula epitelial é essa aqui, ó. Ela é quadradinha. Ela é como se fosse o pavimento de uma rua. Ela é como se fosse o revestimento de cerâmica de uma parede ou de chão. Ou seja, ela tem um lado de cima diferente do lado de baixo. O lado de baixo serve para colar, o lado de cima serve para isolar, para não deixar nada atravessar. Então, isso é uma forte ligação entre cada plaquinha revestindo. Então, imagina a bola, massa multicelular, uma bola compacta, esférica. Imagine células epiteliais revestindo a superfície, tá ok? E com essa característica polarizada, que se encaixa bidimensional, separando o lado de fora do lado de dentro, que cola uma nas outras, cela. Então, isso são células epiteliais. A mesenquimal são essas mais fusiformes, ameboides, dentro de uma matriz proteica. Vejo esses risquinhos do lado de fora da célula. Isso é a matriz extracelular. Isso é o ambiente onde a célula fica embebido, imerso. Então, ela cria o seu próprio ambiente. Quando você está criando uma colônia, você cria um microambiente internamente. E tem proteínas típicas, tem características típicas que faz essa célula se sentir em casa, sentir que ela está no ambiente dela. Então, ela precisa grudar nesses colágenos, nessas fibronectinas, para poder continuar viva e pensando que está no ambiente dela, recebendo os sinais depois de ligar nessa matriz extracelular. Toda célula gruda na matriz e recebe sinal e por isso se mantém viva. Ok? Então, já nessa época de colônia de protozoários vivendo
né? Você já tem células mesenquimais no interior, envoltas em uma matriz extracelular, e células epiteliais na periferia, selando, limitando, criando dois ambientes, o lado de fora e o lado de dentro. Então, enquanto uma dá volume, cresce, e a outra cela, separa. Então, são funções bem diferentes dentro de uma comunidade. Isso significa que representam aí duas linhas de especialização. Todos os tipos celulares que a gente tem, nós, mamíferos, primatas, sempre vai cair nessa classificação. Ou é uma célula epitelial, ou é uma célula mesenquimal. Sempre você vai partir dessa base evolutiva para formar qualquer outro órgão de animal que vai aparecer a partir daí. Então, essa é a base da origem dos tecidos epiteliais e tecidos mesenquimais. Várias vezes, quando vocês estiverem assistindo aula de histologia, vocês vão ver o professor classificando. Isto é um tecido epitelial, isto é um tecido mesenquimal, tá certo? E com isso vocês vão lembrando que a origem dos animais veio daí, de células na periferia e células no interior, numa grande massa de uma colônia de protozoários. Tá? Geralmente, quando você tem essa massa que a gente está chamando aqui de blasteia, isso foi Haeckel que falou lá em 1874, né? Sempre quando você tem essa massa de célula, isso a gente tem uma fase correspondente no nosso desenvolvimento embrionário. A gente tem uma fase unicelular, que são nossos gametas, e que formam uma célula. Aí depois elas proliferam, faz uma massa de célula, como se fosse uma blasteia, e você tem efetivamente células epiteliais na periferia e células mesenquimais. Então é como se a gente estivesse passando por essa fase, por esse tipo de organização que os nossos ancestrais faziam. Nós somos descendentes dessa blasteia. Nós modificamos a partir dessa blasteia. Então é normal que na nossa formação, na formação do nosso corpo, a gente passe por um momento semelhante a de uma blasteia, porque representa um momento onde células começam a viver juntas, formando uma massa, e aí o epitélio surge na periferia e as mesenquimais no interior. Isso foi inventado na época da blasteia, né, há mais de 1 bilhão de anos atrás, esse tipo de organização. Então, a gente reproduz isso no nosso desenvolvimento embrionário para passar de unicelular para pluricelular, para partir de dois gametas juntos num zigoto para um bebê que nasce. Muito bem, então você imagina essa colônia de protozoários já com células epiteliais e células mesenquimais, e imagine agora que as do interior podem ficar sufocadas. E vocês vão ver em embriologia que toda vez que uma massa de célula fica sufocada, ela costuma secretar sal, ou chama vaso sanguíneo, e o vaso sanguíneo sai invadindo isso, mas não é o caso, não tem vaso sanguíneo aí, mas o que acontece é a produção de excreção de sal para o lado de fora das células. Então, cada bolinha dessa da blasteia começa a jogar sal para o lado de fora, entre as células, nas linhas, porque não dá para ver entre célula aí, mas tem entre as linhas começa a ter sal. Aí a água entra por osmose para hidratar o sal. Toda célula sufocada secreta esse sal para o lado de fora. E aí, consequentemente, a água entra. Quando a água entra, cria uma bola oca. Então, aquela massa sólida começa a se transformar numa massa oca, com a cavidade cheia de líquido. Nós temos uma fase no nosso desenvolvimento embrionário que é o blastocisto, que nada mais é do que isso que eu estou falando. Uma massa, com as células sufocadas no interior, secretou sal, a água entrou, separou as células e criou uma cavidade. E todos os organismos vão se organizar o corpo a partir dessa bola oca. Nessa gastreia,
Você está vendo agora as células entrarem no interior para formar estruturas internas. Então, isso é o que a gente chama de gastrulação. A gente um dia vai falar rapidamente a gastrulação e a gente vai lembrar que a oportunidade que essa bola oca tem de botar células fundadoras para fazer estruturas internas. Ok? Então, mais uma vez, o importante aqui é ter essa noção de que as células estão começando a viver em grupo, que, consequentemente, forma um grupo epitelial e um grupo mesenquimal, que, consequentemente, mais tarde, isso vai ficar oco, e que vai precisar entrar célula caso queira popular essa região oca com mais célula, para formar músculo, para formar órgão digestivo, para formar célula reprodutora da linhagem germinativa, tá certo? Então, Haeckel, em 1874, que montou essa hipótese colonial, e isso vem sendo corroborado, vamos dizer assim, e ganhando cada vez mais suporte à medida que novos conhecimentos vão aprofundando os detalhes moleculares e celulares. Deixa eu ver se tem alguma dúvida. Seria muito interessante termos um repertório muito maior. Teremos, com certeza. Vocês vão ler o The Cell 3 vezes, não se preocupem. Vão ler o livro de histologia também e o livro de embriologia do Gilbert, que é um evodevo com evolução e desenvolvimento embrionário. Espero que vocês leiam isso umas 2 vezes. Vão fazer muita prova disso tudo. E aí, sabe o que vai parecer? Vai parecer que vocês estão de helicóptero olhando uma cidade, juntando norte, sul, leste, oeste, sabendo que esse túnel liga esse bairro com esse, e que todos os conhecimentos vão estar mega conectados, e que tudo vai fazer sentido, e que aquela cidade que era um emaranhado de ruas, que você não sabia como foi parar ali, de repente aquilo se repetiu e você não sabe como foi parar ali. Então, de repente, tudo vai ficar claro, tudo vai fazer sentido, e é óbvio que aquela rua tinha que ir para lá e não para lá, é óbvio que a referência está lá e não lá. Tudo vai fazer mais sentido depois que vocês lerem esses livros clássicos, básicos, tá? Então, vamos aí nessa caminhada rumo ao cume da montanha para poder ter a possibilidade de uma visão geral do todo. Então, só quem sobe montanha é que tem essa visão privilegiada, tá certo? Então, vamos lá nessa jornada. Se precisar da minha ajuda, eu adoro subir trilha, tá? Não, vai ser assim mesmo, Sulame. Se você fizer direitinho, como os professores estão sugerindo para você, se você não enrolar, não fizer só o necessário, o básico do básico para poder passar de ano, tenho certeza que você vai chegar lá. Isso é natural, isso é um plano de estudo que traçaram para você, uma receita de sucesso. Segue ela, que vai dar certo. Tá? Não estou falando que você vai ganhar dinheiro, mas você vai poder olhar e dizer: eu sei por que aquilo está acontecendo assim. Eu sei qual é o botãozinho que eu tenho que girar para fazer isso voltar a funcionar. Entendeu? E o legal é quando você aprende as forças modeladoras do mundo biológico. Vocês sabem o que precisa para aquela planta crescer, o que precisa para aquele animal proliferar e ter filho. Isso, às vezes, representa a comida no prato, tá certo? De forma bem prática. Então, se você não é um agricultor, um fazendeiro muito observador dos fenômenos naturais, do comportamento dos animais e das plantas, e se você não tiver a base, como é a interação entre os animais e as plantas, você vai ver sua plantação, o seu sítio declinar, porque você não soube ser um bom coordenador daquele microsistema.
Eu, no meu jardim, meio que brinco de todo-poderoso, porque ali eu decido quem cresce, quem não cresce, quem vai ter sucesso, quem não vai ter, e com isso eu faço a forma do jardim da maneira como eu quero, tá certo? Então, você saber como controlar plantas e animais, e no caso de vocês até micro-organismos, isso vai significar comida na mesa, dinheiro no bolso. Então, segue aí que dá certo, tá legal? Então tá, gente, bem-vindo ao mundo do conhecimento, tá? É importante estar sempre baseado em conhecimento para tomar qualquer atitude, para tomar qualquer decisão. Uma pessoa realista é aquela que enxerga a realidade do jeito que é, e não do jeito que gostaria que fosse. As nossas emoções nos levam a querer acreditar no que a gente quer, mas não é. A gente tem que ver o que você está observando e ser o mais realista possível, sem se enganar. Isso é uma pequena receita do sucesso. Uma pessoa otimista quebra a cara, porque cria muita expectativa onde não tem. Uma pessoa pessimista quebra a cara, porque vai ficar bloqueado e não vai conseguir sair do lugar. Uma pessoa realista é aquela que vê o problema, antecede a solução e mitiga o efeito negativo. Para você ter visão de futuro, saber como se planejar para o estresse, isso tem que ser muito realista e muito desprovido de emoção, para você poder realmente entender o que está modelando aquela situação. Tá, eu acho que eu estou enrolando vocês, hein? Não deixa não, hein? Acho que eu estou enrolando, não estou dando a matéria, estou aqui falando. Então tá, então eu vou aqui, vou dar minhas considerações finais, tá? Então, isso na época eu achava que era uma novidade, né? Um fóssil de embrião de 630 milhões de anos atrás, ou de 760, organismos que parecem esponjas, que são animais modernos. Até imprints orgânicos nas rochas, nesses fósseis. Então, nessa região que tinha um fóssil de esponja, viu-se a presença de moléculas que só esponja faz. Então, você percebe que o nível de busca já não é mais só um fóssil. Não, é um fóssil microscópico. Não é nem fóssil microscópico. Agora é molécula. O pessoal está vendo molécula fóssil, que foi deixada como uma impressão de um animal que vivia lá. E provavelmente uma esponja, porque isso é uma molécula que hoje em dia só esponja produz. Então, tudo leva a acreditar que os primeiros animais eram semelhantes a esponjas, ou pelo menos esponja, que são poríferas, são organismos modernos, estava presente naquela época. Até esse fóssil aqui da figura A que eu estou mostrando tem a cara de uma esponja, com essa chaminé. São essas fotos assim do fundo do mar que tem os tubos com umas chaminés, tá? São os poríferos, as esponjas. Elas são fósseis que datam aí do início dos animais. Aqui só falando a questão do oxigênio, que nessa época eles precisavam de pouco oxigênio, tá certo? Isso é um artigo de 2018, falando mais ou menos algumas características que foram tiradas a partir da comparação do genoma, tá? E com as novidades que vão aparecendo quando você vai comparando o genoma de diferentes organismos, né? Bom, isso são outros fósseis antigos, tá? Esse de 2 bilhões de anos, não sei se é animal, pode ser fungo, pode ser colônia de protozoário. Tá? Existe esse aqui, que parece realmente um embriãozinho com uma
uma carapaça em volta, uma proteção em volta. E aqui é o ponto que eu gostaria de terminar a aula, tá certo? Que é essa relação filogenética mais moderna que tem hoje em dia, o mais aceito ultimamente. Isso é fruto de comparação do genoma, da morfologia e do comportamento, né, dos diferentes micro-organismos. Então vamos lá, vamos por partes, de cima para baixo. Eu estou vendo primeiro bilatéria. Bilatéria são esses animais clássicos, né, de minhoca em diante, ou seja, bilateral, o lado direito semelhante ao lado esquerdo. Então, esses são os animais, de uma maneira geral. Aí, depois você tem os diploblastos. Bom, aí tem esse grupo desses animais basais, bem simples, que são esse grupo é feito de quinidária, ou seja, água-viva, coral, quitenófilo, que é outro tipo de água-viva, plaquiozoa é uma placa que vai digerindo tudo que tem embaixo, parece uma colônia, mas é dessa época, uma experiência de multicelularidade. E porífera está aqui, as esponjas. Então, elas fazem parte aqui do grupo dos metazoa. Então, sempre quando eu falar metazoa, eu estou falando desses animais. Tanto os clássicos, bilaterais, esses modernos, quanto os das esponjas, água-viva, esses bem basais, esses bem simples. Agora, veja que eles estão bem próximos dos coanoflagelados, que são protozoários, de fungos que estão em azul, mais aqui embaixo. Então, você tem aqui os coanoflagelados, que estão bem próximos dos animais, e você tem os fungos, que estão próximos dos coanoflagelados junto com os animais. Então, existe um ancestral eucariota, tá? Esse ancestral eucariota deu origem a todas as amebas. Então, o grupo das amebas está aqui. Deu origem a todo o grupo dos ciliados. Todo o grupo dos ciliados também está por aqui. Mas um outro grupo de eucariota deu origem a fungos e leveduras. Estão aqui em azul. E esse mesmo ancestral deu origem aos holozoas, que são os coanoflagelados e os animais. Estou se mostrando aqui que um tipo de protozoário está próximo dos animais, tem um ancestral comum, e esse grupo animal protozoário do tipo coanoflagelado tem parentesco bem próximo de fungos. Então, somos todos muito relacionados, somos parecidos com fungos também. Isso tudo forma um grande grupo, que é o Ophistoconta. Ophistoconta é todo esse grupo dos animais mais micro-organismos da linha evolutiva dos animais. É isso, é da linha evolutiva dos animais. São os ophistocontas, que inclui fungos, leveduras, coanoflagelados, que são protozoários, e os animais metazoários. Tá legal? Então, olha, veja que eu daqui em diante vou começar a falar de esponja, aqui já é esponja, olha. Então, daqui em diante já é animal. A partir daqui, a gente já começa um novo bloco. Paramos aquela parte de microscópico e agora tudo vai acontecer a nível macroscópico. Agora a gente vai falar de animal, das águas-vivas, diferentes tipos, das esponjas de diferentes tipos. Então, isso já é a evolução dos animais. Bom, então, com isso, a gente encerra nosso bloco aqui. Então, a gente terminou todo um bloco desde a origem do universo até o surgimento dos primeiros animais. Então, é óbvio que a gente para agora e a gente vai fazer uma avaliação na próxima aula sobre toda essa sequência de eventos encadeados, uma coisa levando a outra. Então, assistem às aulas, são todas gravadas, vou postar essa aula também, tá legal? E tenham também a leitura do fórum, é a minha dica. Deixa eu ver aqui o que vocês viram.
Verdade, seria muito interessante. Meu Deus, sim. Não olha para a montanha e desanima, não. O teu objetivo está lá no Everest, mas se preocupa com o próximo patamar e assim você não fica desanimada. Ai, meu Deus, quanto eu vou ter que subir? Sim, mas você vai fazer isso fazendo piquenique, vai parar para conversar, vai parar para apreciar a vista. Então, é uma caminhada difícil, mas você vai ter tempo e vai se divertir e não vai ficar olhando só para a chegada. Afinal de contas, a vida não é uma linha de chegada, né? A vida é remar. É remar, ficar subindo, eternamente subindo. Porque quando você chegar no Everest, você vai querer chegar na Lua. Depois que você chegar na Lua, você vai querer ir para Marte. Então, a vida não para. Então, nunca tem linha de chegada. Sempre é a próxima etapa, tá certo? Então, não fique olhando para o final, não. Vive o momento e curte, que cada passo tem sua beleza. Depois você vai ficar velho e vai ter saudade disso tudo. Bom, vamos lá. Vamos ver se tem outra pergunta. Espero que seja assim mesmo. Meu Deus. Que chique, meta de vida, sim, é isso. É legal, também acho, bem legal. Alguma dúvida a mais, gente? Boa semana aí para todo mundo. Espero encontrar vocês no fórum. Eu demoro para responder, mas é que eu estou esperando vocês ficarem independentes. Adorei a bibliografia que vocês puseram. Tá sendo bem enriquecedor. Agora, não deixe de usar a aula para a aula fazer sentido, senão vai ficar perdida lá no YouTube, tá? Então tá, gente, boa semana aí, tá? Vou dando tchau aí para todo mundo. Parar a gravação.